Jesus é o Senhor. Jesus. Louvado seja o Senhor, irmãos, por mais essa comunhão, mais essa oportunidade. Eu estou muito contente nessa noite, ainda mais depois de uma vigília. Foi maravilhosa. Nós realmente, os irmãos que aqui puderam estar, se derramaram no Senhor. Foi uma experiência muito boa, depois eu acho que os irmãos vão compartilhar mais, tá? Mas, hoje, irmãos, estamos aqui para... Temos a décima comunhão, 10ª mensagem desse tema. Vamos falar o tema, irmão? O tema geral? Nossa atitude para com as verdades. O título, as verdades na forma, 4. Aleluia. E o versículo que o Marco leu, na última mensagem, é que não vos canso, é segurança para vós outros, que eu fale as mesmas coisas. Deu até o exemplo do Caio, do meu amiguinho Caio, e eu me senti um Caio. E o Senhor vem falar as mesmas coisas, até o Caio aprender, que é segurança, que é seguro seguir as orientações do Senhor. Então, com o mesmo amor, talvez com um amor muito, um amor superior, o Senhor vem nos falar mesmas coisas, irmãos. Louvado seja o Senhor. E, irmãos, nós vivemos no período de trevas, por um lado, Nós estamos doentes e vivemos numa sociedade doente. Satanás foi muito sutil, foi muito profissional naquilo que ele fez. Ele colocou o pecado no nosso interior, e criou um sistema exterior para nos adoecer, para nos matar. Então, Romanos fala, Romanos fala que o pecado habita em nós. E você quer fazer o bem, aí o pecado vem, toma-lhe uma força e te leva a fazer o mal. Esse é o problema de viver na árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis, mostram 2 árvores, irmãos? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí alguns podem perguntar, talvez ainda não compreendam isso. Qual é o problema de fazer o bem? A árvore do conhecimento do bem e do mal, Qual é o problema de fazer o bem na árvore do conhecimento do bem? Qual é o problema? O problema é que o mal está juntinho. A árvore é a mesma. A fonte é a mesma. É a árvore do bem e do mal. Sabe aquela frase? A intenção foi a melhor? Tive a melhor das intenções, mas acabou redundando em morte, em pecado. Porque a árvore é a mesma. Então, há um problema sim, há um problema. Nós fazemos as coisas na árvore do conhecimento do bem e do mal. Por melhor que sejam. Irmãos, a saída é nós nos voltarmos para a árvore da vida. Aleluia pela árvore da vida. Aleluia pela vida. A vida de Deus, que está disponível para todos nós. Mas a sociedade, irmãos, que nós vivemos hoje, ela está adoecendo, e todos aqueles que estão nessa correnteza estão ficando doentes também. Mas o Senhor nos deu a libertação, irmãos. O Senhor providenciou uma libertação maravilhosa. Primeiramente, uma libertação interior. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nosso espírito regenerado, nós recebemos a vida do Senhor. E nos deu, exteriormente, a vida da igreja. A vida da igreja. Não somos salvos aqui? Não é? Aqui não é o momento de nós sermos salvos? A gente sai desse mundo acelerado, desse mundo perturbado. Quando eu chego aqui, irmãos, claro, aqui não estou falando do prédio, estou falando desse ambiente, nessa esfera. Pode ser na casa do irmão, pode ser debaixo de uma árvore ali com 2 ou 3 irmãos. Quando nós chegamos nessa esfera, invocamos o nome do Senhor, nós somos sarados. Então, isso que eu estou compartilhando com os irmãos, é praticamente essa comunhão aqui, do apóstolo Paulo. Que são as verdades que ele colocou em letra, ele escreveu isso aí. Paulo, ele teve essa revelação daquilo que a Bíblia chama de economia de Deus. Esse plano eterno de Deus. Irmãos, que misericórdia o Senhor ter nos revelado isso. Que misericórdia. O irmão Salomão daqui a pouco vai desenvolver mais. O avião, Lembra o avião?
Irmãos, aquele avião, quem quer estar naquele avião? Aquele avião, irmãos, é maravilhoso. Ali tem Cristo, tem a igreja, tem as verdades, tem a luz, tem as revelações. Tem o quê? O amor. E esse é o encargo. Obrigado, Vinícius. Esse é o encargo. E eu já quero passar para o Salomão, irmãos. Por mais poderoso que seja aquele avião, e os irmãos vão ver que é poderoso, né? As asas, Efésios, Filipenses, o corpo, Gálatas, né? A meta, tudo isso, maravilhoso, muito bom. Mas sem a pista, esse avião decola? E você sabe, criaram o maior avião do mundo, né? Enorme, um monstro. E não é todo aeroporto que recebe aquele avião, porque tem que ter uma pista adequada, tem de ter uma pista, né, ampla, larga. Não é todo aeroporto que recebe. Então, por mais poderoso que seja o avião, sem uma pista adequada, esse avião vai ficar na terra. Não é? E qual é a pista, irmãos? Qual é a pista? Filemon. Filemon é essa pista. Filemon, ali a carta de Filemon, se a gente espremer Filemon assim, um pouco de amor ali. Paulo falou, né, enviou, ele vai devolver Onésimo para Filemon, e não vai devolver uma pessoa, mas vai devolver o próprio coração dele. É fantástico, irmãos, é fantástico. E o Salomão no domingo, foi domingo retrasado? Que você compartilhou passado, né? Ele compartilhou as coincidências que estão acontecendo, né, no nosso meio. Daquela irmã lá em Londres, que ela alugou uma casa, que a inquilina é uma irmã que reúne no nosso meio, e que introduziu, né, falou para ela do Bucafé, enfim, lá em Londres está caminhando nesse sentido. Olha, irmãos, a inquilina dela era uma irmã. E ela tinha sonhado em abrir uma cafeteria, em aproveitar o restaurante dela para o Senhor. E o Senhor, coincidentemente, né, a coincidência ali foi que a irmã inquilina era uma irmã que falou do Bucafé para ela. Os irmãos se lembram, né? Outras coincidências tantas aconteceram aqui, né? O grupo de irmãos que vieram aqui na vigília, a filha do bispo, foi a Sandra que havia feito o acompanhamento dela. 14 anos. Não é isso, Lili? Há 15 anos. E a menina estava querendo conhecer a médica que tinha acompanhado ela. Porque a mãe falou, era uma irmã que orava, estava sempre sorridente, cantando e tal. Eu quero conhecer essa irmã. Eu perdi o contato. Agora voltou aqui. Irmãos. E isso aí aconteceu com Paulo. Porque Onésimo, que estava preso, foi preso, justamente na prisão onde Paulo estava. Naquele momento, no momento que Paulo estava preso, Onésimo foi preso, naquela prisão, dezenas de prisões ali. Mas aquela prisão, Onésimo estava. E Onésimo, ele era servo de Filemon, que já era irmão, lá em Colossos. Ele era irmão, já cooperador de Paulo. Coincidência? Foi por nossa causa, irmãos. Tudo isso foi por nossa causa. Porque a carta de Filemon ao Filemon, que essa questão do amor, é justamente o que nós precisamos hoje. Hoje que eu falo na nossa vida cristã. Sem amor, irmãos, isso aqui não tem sentido. Por mais surpreendentes que sejam as revelações. E nós herdamos muita coisa dos Irmãos Unidos, né? A questão das figuras, tipologias. Nós recebemos tudo isso. Por mais profundo, por mais desfrutável que seja. Irmãos, sem amor, essas coisas podem ser mero conhecimento para a gente. Por isso, eu quero ler com os irmãos 1 Coríntios 13. Não combinei com o Salomão não, mas vou ler 1 Coríntios 13, porque João fala, Deus é amor, né? Deus é amor, amém? Deus é amor. Amém. Mas aqui em 1 Coríntios 13, Paulo fala, que amor é esse? Como é que é esse amor? Então, se a gente bater uma fotografia da nossa experiência com o que Paulo está falando em 1 Coríntios 13,
talvez a gente vê que a gente não está vivendo tanto esse amor assim. Ou talvez estejamos falhando em alguns pontos. Quer ver? 1 Coríntios 13, irmãos. Olha aí. Olha o versículo 4. O amor é paciente. O amor é... Irmãs, o amor é o quê? Não o primeiro. Irmãs, bem alto. O amor é... Eu acho que as irmãs têm mais paciência que os irmãos, né? Talvez. O amor é benigno. Não arde em ciúmes. Não se ufana. Não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não se exaspera. Não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça. Mas regozija-se com a verdade. O amor regozija-se com a verdade. Vamos todos? 7. Tudo crê, tudo sofre, perdão. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo, só o 7. Tudo sofre. Irmãos, nós tudo sofremos? Às vezes não, né? Nós cremos toda vez, ou às vezes há uma pontinha de incredulidade. Ontem na vigília nós oramos, né, Li? Né? Para o Senhor remover de nós essa incredulidade, essa indiferença. Tudo espera. Ele tudo suporta. Esse amor, irmãos, tudo suporta. Então, a vida da igreja, aqui, irmãos, tem de ter esse amor que tudo suporta. Que tudo crê, que tudo espera. Senhor Jesus, o amor jamais acaba, irmãos. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo língua, cessarão, havendo ciência, passará. Oh, Senhor Jesus. Versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Porém, o maior destes é o amor. Por isso, irmãos, que Paulo, ele teve tanto sentimento, tanto encargo de escrever sobre essa questão do amor. Porque as verdades têm os remédios para inocular os irmãos lá em 1 Timóteo, em Tessalonicenses, em Tito, tinha um remédio, né? Fugir de toda idolatria, fugir de tudo aquilo que é impuro, tal. Mas o amor, irmãos, o amor é esse chão seguro que nós precisamos estar. Essa base firme que nós precisamos estar. Por isso, Senhor, cresce em nós esse é o amor. Seja em nós aperfeiçoados esse amor. Para que a vida da igreja, irmãos, possa ser essa vida como ela é. Acolhedora, salvadora, curadora. Irmãos, eu estou curado aqui. Quando eu estou com os irmãos, eu estou curado. Jesus é o Senhor, meu tempo acabou. Salomão. Vamos ler Filipenses 3:12, irmão. Amém. Bem, o que o Érico acabou de falar, na verdade está dentro de um contexto em cima do ministério do apóstolo Paulo, que foi o maior escritor do Novo Testamento. Quem leu o Alimento Diário na sequência dessa semana pôde perceber vários aspectos, né? Onde nós podemos compreender a sequência dos livros que o Senhor revelou ao apóstolo Paulo ao longo de toda a sua vida. Embora nós já tenhamos conhecimento de tudo isso, essa não é a primeira mensagem que é falada sobre esse tema. Várias mensagens já foram faladas no passado recente sobre esse tema. Mas nós temos que aprender realmente a receber todas as palavras com novidade de vida, com novidade de espírito. Eu tenho certeza que se pedir para qualquer irmão aqui, se eu apagasse tudo isso aqui e fala na sequência os 6 primeiros livros antes da prisão de Paulo, os 4 livros na prisão de Paulo e os 4 últimos na prisão depois da prisão de Paulo, como é que foi a sequência? Eu creio que a gente vai se embananar um pouco, né? Não vai, não? Então a gente fez questão de gravar isso aqui para que todo mundo fique sabendo que existe uma sequência de ordem nos livros que Paulo escreveu, segundo a necessidade da igreja. Aquilo ele não fez de propósito, ele não planejou isso de propósito, mas à medida que ele foi servindo ao Senhor, ele foi escrevendo epístolas às igrejas, a pessoas, e concluindo
no livro de Hebreus, e todas essas epístolas, olhando agora para dentro de uma visão, a gente percebe, de um quadro, a gente percebe que existe uma maravilhosa sequência, que tem tudo a ver com o nosso chamamento também. Então isso não é em vão, não é porque começou com Gálatas, porque no meio Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemão, e porque termina com esses livros, termina com Hebreus. Existe toda uma sequência aqui, bastante lógica espiritualmente aplicada às nossas vidas. E o objetivo dessa comunhão de hoje não é apenas a gente saber da sequência dos livros e como ele escreveu, mas eu gostaria de pincelar um pouco de cada um, para que cada um se identifique dentro deste quadro, como é a aplicação da palavra de Deus a nós. Uma vez que nós estamos vendo as verdades na forma da letra, mas não pode ficar na forma da letra, ela precisa ser praticada, precisa ser aplicada. E na verdade, todas as epístolas de Paulo, elas foram escritas de acordo com uma necessidade. A preocupação do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3:6, que é o versículo principal desse tema aqui, as verdades na forma da letra, que fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica, não é? E que nós fomos feitos, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Porque de fato Paulo estava preocupado com a questão de que tantas revelações podem de fato cegar uma pessoa. Tantas revelações, doutrinas, conhecimento, verdade, podem cegar uma pessoa e pode também ensoberbecer uma pessoa. Por isso que ele também, no livro de Coríntios, fala assim, o saber ensoberbece. Mas o que edifica? O amor edifica. Amém? Então, você pode perceber que a ênfase do apóstolo Paulo nunca foi no conhecimento. Embora nós precisamos conhecer. Não vamos também confundir, irmãos, que conhecimento não vale coisa nenhuma. Não. Se fosse assim, não precisaria nem mais estarmos aqui. Podemos ir embora, cada um para sua casa, quando nos encontrar. Amém, tudo bom? Qual foi a sua experiência com Deus e tal? Por que nós estamos aqui? Porque nós precisamos sim ser educados na palavra de Deus. A palavra de Deus para nós é a nossa baliza. É o nosso padrão. É o nosso manual. Mas a palavra de Deus não pode chegar a nós como doutrina. Não pode chegar a nós como letra. Ela precisa transformar-se em vida. Então o apóstolo Paulo, nós sabemos que toda essa visão que ele revela para nós, nas suas 14 epístolas, não veio assim. Nós conhecemos que o apóstolo Paulo, ele era um fariseu de altíssima estirpe. Ele era o fariseu entre fariseus. Era um jovem que se destacava no meio dos seus contemporâneos. Não era um fariseu velho, conhecido. Ele era um jovem que, por amar a Deus... Vejam bem, irmãos. Nós temos que entender que Paulo, quando ele era fariseu na região judaica, ele não fazia pela região judaica. Ele fazia com total convicção que ele estava fazendo para Deus. Ele amava Deus. Ele amava a lei judaica como essa é a lei de Deus. Ele perseguiu a igreja debaixo de uma grande visão, que ele teve uma convicção de que estou defendendo os interesses de Deus. Ao perseguir essa seita que aparece aí, com um líder revolucionário chamado Jesus, que causa uma confusão tremenda no povo aí em Jerusalém. Isso aí é uma seita, vou perseguir isso aí, vou acabar com isso, vou matar, vou colocar na prisão, mas ele fazia por amor a Deus. E exatamente por ter esse coração, Deus falou assim, esse cara é bom. Eu vou precisar dele. Porque se ele foi tão convicto de uma coisa, que na verdade eu já até abandonei, por isso que eu vim, né? Jesus veio exatamente porque a religião judaica tinha perdido toda a sua essência. Então, se ele é tão dedicado, tão convicto nesse ponto, no momento que eu me revelar para ele, ele vai ser também totalmente absoluto pela visão que eu der. Dito e feito. Atos 26:19 diz assim, pelo que, ó rei Agripa, nunca fui desobediente à visão celestial. Então, irmãos, nessa lição que nós temos que aprender uma coisa do apóstolo Paulo.
nós temos que aprender a ser convictos daquilo que nós pregamos, daquilo que nós vivemos e daquilo que nós fazemos. E, por essa visão, entregar toda a nossa vida. Paulo entregou toda a sua vida. Ele se consagrou completamente à visão que o governou. E ele foi até o final. Sabemos que ele foi martirizado. Sabemos que ele foi entregue por libação. 2 Timóteo, capítulo 4, fala sobre isso. Que ele entregou a si mesmo como libação. A minha hora já é chegada. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. No entanto, por ser um homem de Deus assim, ele não era infalível. Ele era uma pessoa falível. Ele também errou. Esse é um grande problema hoje, quando se fala que, puxa, Paulo errou. Mas quem não errou? Pedro errou? Errou várias vezes. João errou? João também errou. Todo mundo errou. Mas a questão não é errar. A questão é se arrepender dos seus erros. A questão é mudar de atitude quando se reconhece que errou. Essa é uma grande lição que nós temos que aprender também. Nós hoje herdamos tantas coisas nesse hino que nós cantamos primeiro. Não limitamos a verdade com a nossa mente, com nossos pensamentos. Nós temos que agradecer ao Senhor que hoje nós estamos sobre o ombro de tantos irmãos. O que nós vemos hoje, irmãos, é muito melhor do que muitos irmãos viram no século XIX e século XVIII. O que nós vemos hoje, experimentamos, é muito maior do que os próprios apóstolos experimentaram no primeiro século. Porque o Senhor, Ele continua se derramando em abundância. Não é verdade? Nós estamos hoje numa corrida de bastão. Nós somos hoje, cremos ser a última geração que pega o bastão e agora somos nós que vamos cruzar a linha de chegada. Você não se sente privilegiado por fazer parte de quem vai cruzar a linha de chegada? Hein, Lin? Você não se sente privilegiado por isso? Muito, né? Agora, quem somos nós para fazermos parte dessa geração, desse grupo coletivo que vai cruzar a linha de chegada? Mas exatamente isso que nós temos que louvar o Senhor. Porque dentro de todas as epístolas de Paulo, ele não deixa ninguém de fora. Todos nós estamos incluídos. Mesmo nós que nos sentimos inadequados, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, fala assim, Deus usa os que não são para envergonhar aqueles que são. Não é? Deus usa os que têm, aí em 1 Coríntios 12, Deus usa os membros de menos honra para que sejam mais honrados. O princípio sempre é esse. Então, eu me sinto pequeno, é esse que Deus quer usar. Eu sou bonzão, Deus vai colocar você de lado. Não é? Louvado seja o Senhor, que até o apóstolo Paulo, com tantas revelações que teve, vocês sabem, ele começou o ministério dele sendo uma pessoa que gostava de discutir. Lá em Atos capítulo 9, logo depois de ter visto a visão, depois ele foi para alguns lugares, lá mesmo em Damasco, ele começou a discutir. Ele tinha muita eloquência, ele era uma pessoa muito capaz. Mas aí, Deus não queria que ele fosse alguém que discutisse. Deus não queria que ele fosse alguém que ficasse interpelando os outros na forma da discussão. Por isso que Deus, no ministério dele, teve que separá-lo por 1 ano. Mandou ele de volta lá para Tarso. Ele ficou sumiu do mapa. Sumiu do mapa e depois Deus teve que tocar em Barnabé, que estava lá... tocar em Barnabé, que estava em Jerusalém. Foi até Tarso para buscar Paulo. Nesse momento, Paulo já tinha recebido as revelações. Você imagina, irmãos? Paulo já tinha recebido todas essas revelações da economia de Deus, do plano de Deus. Tudo aquilo que ele escreveu em Efésios, escreveu em Gálatas, escreveu picado em todos esses livros aqui. Você junta tudo e fala, gente, quanta revelação que esse homem teve. A maioria dessa revelação, lógico, muitas delas foram ganhas durante o seu serviço, durante o seu caminhar, seu ministério. Mas a parte central, a parte principal, ele ganhou naquela visão celestial que ele descreve em 2 Coríntios capítulo 12, daquele homem que ele não sabe se no espírito, no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, há 14 anos, ouviu coisas inefáveis, foi levado ao terceiro céu,
Foi levado até o Hades. Puxa vida. Hoje tem gente, né, que às vezes escreve livro e fala assim, foi levado até o céu, não sei o que, vi tanta coisa. E as pessoas ficam impressionadas, né, com isso. Mas na Bíblia já teve alguém que havia sido levado para o terceiro céu, para o Hades, viu coisas inefáveis que Deus revelou na palavra dele. Graças ao Senhor, o que está revelado é para nós. E Deus precisou usar esse homem para revelar todas essas coisas. Ele era a pessoa que pôde colocar tudo por escrito. Veja bem, por que Deus não usou um Pedro? Deus não usou um Tiago? Deus não usou o próprio João para revelar todas essas coisas? Querendo ou não, tem a ver também com a capacitação humana. Deus precisou usar alguém que era alguém que foi educado aos pés de Gamaliel, alguém que conhecia a palavra do começo ao fim, porque ele varria todo o Velho Testamento. Com respeito à economia de Deus, o plano de Deus no Velho Testamento, Paulo conhecia tudo, porque ele era alguém muito dedicado à palavra, ele conhecia a palavra. Os irmãos compreendem o que estou falando? Para poder revelar coisas novas nesse tamanho, Deus teve que usar Paulo. Por que Deus não usou qualquer outro no Velho Testamento? E Deus teve que usar Moisés para falar com ele 40 dias e 40 noites lá no Monte Sinai. Porque Moisés era alguém que Deus capacitou desde o seu nascimento até os seus 40 anos. Então, o que Deus falasse para ele, porque Deus o capacitou, ele rapidamente conseguiria receber aquilo. E, por ser uma pessoa correta, tratada já, Moisés é uma pessoa que aos 40 anos quis tornar-se o grande libertador do povo de Israel. Mas naquela condição, Deus não podia usá-lo. Aí Deus teve que tratá-lo, mantê-lo 40 anos no deserto, totalmente fora de combate, perdendo as suas habilidades, mas tendo as suas habilidades dentro dele, em forma de semente, não é? Em forma como em estágio dormente, mas estava ali. Só que Deus teve que tratar Moisés, trabalhar bem forte nele, para que depois, então, quando ele o chamasse novamente, Moisés estivesse então pronto para poder escutar tudo aquilo de Deus, porque veja bem, não foi qualquer pessoa que Deus chamou para poder comandar 2 milhões de pessoas, para poder montar em exército, montar em blocos, marchar, levanta, amanhã vamos levantar acampamento, todo mundo se prepara. Tinha que ser alguém que estaria preparado. Eu estou fazendo esse paralelo com Moisés para mostrar para vocês que Paulo, da mesma maneira, Deus teve que usar Paulo para escrever 14 epístolas. Foi ele. Agora, ele como alguém que sabia o que era a letra, ele falou, só que cuidado, gente, ó, eu escrevi muita coisa aqui, mas não vai tomar as coisas na letra. Vocês precisam praticar o que eu estou falando. Vocês precisam aplicar aquilo que eu estou falando. Por isso que ele enfatizou muito essa questão. E muito bem, aí no livro de Gálatas, né? Começa com lá, primeiro livro que ele escreve, Gálatas. E Gálatas fala sobre a economia de Deus. Fala sobre o plano de Deus. O versículo que nós lemos aqui é muito claro. Ele já entra em Gálatas falando que nós fomos, ele agradece, né, ao Deus triuno, ao Senhor Jesus, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para quê, irmãos? Nos desarraigar deste mundo perverso. Quem que nos plantou neste mundo perverso? Desarraigar significa, eu estou com minhas raízes fixas no solo. Certo? Então, quem me fez arraigar neste mundo perverso? Logicamente que a queda do homem. O homem caído, toda a história do homem caído fez eu me arraigar. Nós nos arraigamos a este mundo perverso. Mas qual que é o objetivo da redenção de Cristo? Qual que é o objetivo de Cristo ter vindo para nós
viver 33 anos e meio, morrer na cruz, derramar o seu sangue. Qual foi o objetivo? Nos desarraigar deste mundo perverso. Fala para o seu vizinho. Nos desarraigar deste mundo perverso. Correto? Quando nós somos desarraigados deste mundo perverso, nós temos que estar arraigados em algum outro lugar, então. Se nós somos tirados deste mundo perverso, nós saímos com raiz e tudo, nós temos que agora ser arraigados em algum outro lugar. Então, as raízes que estavam para baixo, agora o Senhor inverte e joga as raízes para cima. E nós somos arraigados onde? No reino da sua luz. Não é? Somos arraigados no reino celestial. Nós saímos do que é terrenal e passamos a pensar no que é celestial. Então, o livro de Gálatas, ele fala sobre o plano de Deus. Que a redenção de Cristo, todo o propósito de Deus é o quê? Fazer com que nós sejamos desarraigados deste mundo. Nós que não tínhamos a vida de Deus, recebamos a vida de Deus. Porque o que é a economia de Deus? Quando fala assim, que Deus revelou para Paulo a economia de Deus. Vamos rever um pouquinho o conceito da economia de Deus. A economia de Deus é o plano de Deus. É o propósito de Deus para a humanidade. É o plano de Deus, né? Eterno, eternal. E qual que é o plano de Deus? O plano de Deus tem tudo a ver com você e comigo. Não é? Tem tudo a ver com você e comigo. O que ele quer? Ele quer Ele mesmo dispensar-se para dentro de cada um de nós. Ele quer se derramar para dentro de cada um de nós. Ele nos criou com esse propósito. Criou cada um de nós com esse propósito. Como vasos para recebê-lo para dentro de nós. Para que, por meio da sua vida, Ele nos transforme, Ele nos regenere, Ele faça nos crescer, para que nós sejamos como Ele é. Certo? Sejamos como Ele é e possamos o quê? Possamos reinar com Ele no mundo que há de vir. Ou seja, Ele nos tira desse mundo perverso e nos traz para o seu reino. Isso é economia de Deus. Todos os dias, irmãos, a economia de Deus tem que funcionar em você e em mim. O que significa? Eu saio deste mundo, sou mais arraigado no reino de Deus. Eu me desvinculo deste mundo, sou mais arraigado no mundo de Deus, no reino de Deus. Eu sou desarraigado do império das trevas e sou levado para o reino da luz. Menos eu, mais Cristo. Mais vida de Deus dispensada. Isso é economia de Deus. Esse é o plano de Deus. E tem que ocorrer quando? Todos os dias. Todos os momentos. A cada instante. Ontem ocorreu, hoje tem que ocorrer ainda mais. Quem ontem pôde vir na vigília, desfrutou mais um pouco da economia de Deus. Quem ontem não pôde vir à vigília, algum motivo ou outro, eu creio que o Senhor também no seu dia, você teve um pouquinho mais da economia de Deus funcionando em você. Sim ou não? O que você e eu não podemos, irmãos, é fechar a nossa boca, fechar o nosso ser e não acontecer o dispensar de Deus dentro de nós todos os dias. Porque eu estou tão preocupado com tantas coisas, eu estou atarefado com tantas coisas, que eu estou fechado para Deus dispensar-se para dentro de mim. Perigoso. Perigoso. Por isso nós temos que nos lembrar. O Senhor, Ele se entregou pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Todos os dias, eu e você precisamos dizer, Senhor, me desarraiga deste mundo perverso. Hoje mais um dia mais do que ontem. Amanhã mais do que hoje. Segunda-feira começa novamente o dia, né? Mais uma batalha, mais um trabalho. Senhor, nos desarraiga deste mundo perverso. O Senhor morreu por mim. Isso é o quê? Isso é valorizar o que o Senhor fez por nós na cruz. Amanhã vamos partir o pão. Quando partimos o pão amanhã, cada um de nós se lembre. Obrigado, Senhor, por este pão e por este cálice. Obrigado por esses símbolos que representam a sua morte e redenção. Para quê? Para que eu seja mais desarraigado deste mundo perverso. O inimigo, ele quer nos arraigar de novo. Ele lança todas as condições para que nossas raízes elas se prendam nessa terra de novo. Mas o Senhor quer nos desarraigar diariamente. O Senhor quer nos levar para onde? Para o seu reino.
quer nos lembrar todos os dias, você não pertence mais a essa terra, você pertence a mim. Jesus na oração, em João 17, disse, vós não sois deste mundo, como também eu não sou. Nós temos que lembrar disso. Amém? Então Gálatas mostra a economia de Deus. Romanos mostra o evangelho de Deus. Uma vez que a gente conhece o plano de Deus. Puxa, Deus me desarraigou, meu Deus me salvou. O Senhor Jesus veio até mim para morrer pelos meus pecados, morrer na cruz, para me desarraigar deste mundo perverso. Mas eu preciso diariamente o quê? Eu diariamente tenho que receber as palavras relacionadas ao seu evangelho. E o livro de Romanos fala sobre o evangelho de Deus. O evangelho da graça, o evangelho do reino. O evangelho da graça, o evangelho da redenção. O evangelho da regeneração. O evangelho do novo nascimento, que todos nós recebemos. Mas também fala sobre o evangelho do crescimento da vida. E aí, como que vai crescer? Aí Romanos descreve toda a vida da igreja. Que para crescer em vida, nós temos que estar dentro de uma esfera. Nós não somos ermitões. Ermitão? Ermitão? O que é um ermitão? Vive solitário. Ser monge é muito fácil. Você é monge, fica lá sozinho, ninguém te preocupa, ninguém te azucrina. Você fica lá dentro, puxa vida, que espiritualidade. Coloca um segundo monge do lado dele para você ver o que acontece. A espiritualidade vai toda embora. Vocês viram monges lá no Tibete, fazendo greve, pegando pau e paulada, saindo, batendo nos policiais? Não é? Eles não pregam a paz, a tranquilidade, a paciência. Como é que sai com pau e pedra para bater nos policiais? Não é verdade? Os irmãos entendem? Não, para nós podermos de fato desenvolver a vida de Deus em nós, a gente sabe que nós também temos outra vida que é contra essa vida de Deus, que é a nossa vida humana caída. Nós precisamos de um ambiente. E esse ambiente é o quê? É a vida da igreja. Então você precisa agradecer todos os dias pelos irmãos que estão do seu lado. Agradeço, irmão. Obrigado, irmão, por você. Obrigado por você estar do meu lado, né? Obrigado por me ajudar em todos os sentidos, né? Me ajudar a crescer, me ajudar a negar a minha vida da alma, me ajudar a me tratar, né? Louvado seja o Senhor. Então Romanos é um livro maravilhoso. Fala sobre o evangelho de Deus, sobre o plano de Deus, sobre o propósito de Deus, de maneira bastante clara. Aí em 1 e 2 Coríntios, ele vem aplicar isso. Aí quando vai aplicar isso, ele percebe, ele escreve na verdade coisas práticas. Uma igreja que começa a viver, mas aí começa a se trombar. Um monte de problemas, 1 e 2 Coríntios. Um monte de problemas. 1 Coríntios tem mais de não sei quantas, 9 a 10 itens que causaram divisão no meio deles. Por quê? Infantilidade. O que é infantilidade? Falta da vida de Deus. É normal para uma igreja que está em andamento, crescendo, ter problemas. Irmãos, é normal entre nós termos problemas. Nós não estamos perfeitos ainda. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Então, ter problema entre nós acontece, mas o que não pode é persistir os problemas. O que se precisa é se arrepender e tratar dos problemas. Aí vem arrependimento, vem perdão, certo? Vem oração, humilhar-se mutuamente. Tudo isso faz com que nós possamos levar adiante a visão que nós recebemos. Então 1 Coríntios fala sobre... 1 e 2 Coríntios fala exatamente sobre o andar de uma vida da igreja que está cheio de dificuldades e problemas, mas que é normal. Mas o que precisa? Precisa do crescimento da vida. E para o crescimento da vida, aí fala sobre o quê? Fala sobre o exercício dos dons, né? 1 Coríntios 12, compara a igreja a um corpo, fala sobre seus membros e tal. Fala sobre o amor, né? E na questão do amor, depois vou mencionar. Todas as epístolas, todas elas, têm como a linha central o amor. Todas elas tocam no amor. Todas. Certo? Nenhuma delas deixou de tocar no amor. Muito bem. Daí vem 1 e 2 Tessalonicenses. Também
igrejas novas. Tanto Coríntios como Tessalonicenses são igrejas que acabaram de nascer pelo ministério do apóstolo Paulo. E como Paulo não podia ir pessoalmente a muitas delas, ele foi no começo, depois não voltou mais, então começou a escrever cartas para poder dar a orientação para as igrejas. E logicamente, a igreja em Tessalonicenses é uma igreja que sofreu bastante perseguição. Muitos foram mortos devido às perseguições, aí eles ficaram muito abatidos. Daí ele fala muito sobre a volta de Cristo em Tessalonicenses, tanto na primeira quanto em segunda. Mas ele dá orientações muito básicas, não vou entrar na questão, porque aí são questões práticas, né? São ruas das avenidas principais de cada livro. Mas Tessalonicenses fala muito, eu queria que vocês abrissem em 1 Tessalonicenses capítulo 1. Vocês vão ver exatamente como o Érico leu sobre 1 Coríntios 13, que tem a fé, a esperança e o amor, certo? Né? Ele leu esse versículo no final do 1 Coríntios 13. A fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o quê? É o amor. Por quê? Porque a fé, ela está relacionada com algo que já aconteceu conosco. Lógico, continua desenvolvendo. Nós continuamos desenvolvendo a fé no dia a dia. Mas uma coisa que nós já recebemos. Algo que ocorreu no nosso espírito. A esperança é alguma coisa relacionada ao nosso futuro, vinculado à volta de Cristo. A esperança de nós sermos redimidos no nosso corpo. De nós, a esperança da volta do Senhor. Certo? Agora, existe o amor. O amor é onde? O amor é agora. O amor não é algo que começou, nem algo que vai ser no fim. O amor, na verdade, é agora. O período hoje da vida da igreja, lógico, além de fé e esperança que nós temos que ter, mas o principal é o amor. Então aqui 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2 até o 3 diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Ou da operosidade da vossa fé, ou do trabalho da vossa fé, do labor do vosso amor. Abnegação tem a ver com negar-se, correto? Significa um labor. Quando você labora alguma coisa, você tem que se negar. Você tem que abrir mão de várias coisas. Você tem que sacrificar-se. Então, a prática do amor significa: eu preciso me sacrificar. Eu tenho que me entregar. Negar a vida da alma significa exatamente viver à base do amor. A abnegação do amor e da firmeza ou da perseverança da vossa esperança. Irmãos, por que nós estamos aqui hoje? Por que a gente vem nas reuniões todo fim de semana? Por que nós continuamos firmes ao Senhor? Porque nós temos uma visão, nós temos uma esperança. Não temos a esperança? Nós temos uma esperança. Nossa esperança não está nessa terra. Nós não somos um grupo de cristãos que vem aqui para falar assim: ora pela minha prosperidade para que eu possa ganhar um carro amanhã. Eu estou aqui para você poder orar por mim. Por favor, pastor Lin, ora para mim, para que eu possa agora ter um bom emprego na semana que vem. Não. Nós estamos aqui porque nossa esperança não é dessa terra. Nossa esperança é reinar com o Senhor. Nossa esperança é a volta do Senhor. E que na volta do Senhor, eu e você tenhamos total participação. Isso que nos move, irmãos. Então, quando você vê a esperança que você tem que ficar alegre. Eu tenho que avançar. Eu tenho uma visão, eu tenho uma esperança. Mas agora eu preciso praticar o amor. O momento agora é o amor. Para que a esperança seja alcançada, eu tenho que praticar o amor. E para o amor, tem que haver labor. Ontem a vigília, né? Sexta-feira que vem vai ter outro, irmãos. Quem não veio, venha. Não pode ficar 4 horas, fique 2. Não pode ficar 2, fique 1. Mas venha. Venha elaborar o amor. Para orar pelas pessoas. Ouvi do Érico já, que ontem ele orou por uma pessoa. E hoje de manhã, essa pessoa já ligou para ele. Assim, né? Não foi? Já ligou para ele, já resultado da oração.
Quando o Senhor olha em nós um pouquinho de sentimento de entrega, o Senhor fala assim, eu vou praticar, eu vou fazer o que eles estão pedindo. Nós temos que laborar, irmãos. Amor é labor. Amor é labor. Amor é abnegação. Amém? Então, o Tessalonicenses fala sobre isso. Daí Paulo foi preso. E tudo escreveu isso aqui antes de ser preso. Daí, por que ele foi preso? Qual foi o motivo da prisão de Paulo? Paulo foi preso porque ele, por amar, né, nesse momento, aquele lado natural de Paulo. Estava errado? Humanamente falando, não. Ele amava os seus compatriotas. Ele era judeu. Ele escreveu em Romanos 9 que ele amava, ele podia dar até sua própria vida pelos seus compatriotas. E por esse amor natural, ele então foi até Jerusalém. E quando chegou em Jerusalém para levar uma oferta, não tem nenhum problema da oferta. Ele arrecadou oferta na Caia, arrecadou oferta na região da Macedônia, levou tudo para Jerusalém. Ao levar em Jerusalém, entregou aos pés dos apóstolos de Tiago. Só que naquela ocasião, a igreja em Jerusalém já havia se, como fala a palavra? Perdido a sua essência real, porque ela estava já misturada com bastante coisa do judaísmo. O Senhor não queria nada do judaísmo, certo? Mas porque muitos sacerdotes, vocês podem ler em Atos 8, muitos sacerdotes obedeceram à fé. Só que esses sacerdotes que eram judaísmo obedeceram à fé, mas não abraçaram a verdadeira fé no Novo Testamento. Ficaram com as coisas antigas. Por quê? Porque aí introduziram-se circuncisão. Aí começaram a perseguir as igrejas porque não circuncidavam segundo a lei de Moisés. Imagina, irmãos, não tinha nada a ver com as coisas do Novo Testamento. Aí Paulo chega lá, as igrejas que ele cuidava, talvez 100, 200 irmãos, 300 irmãos, puxa. Aí chegou em Jerusalém, Tiago fala assim, veja, milhares, dezenas de milhares, puxa, dezenas de milhares. Paulo chegou, diz ali em Atos 20, Paulo chegou e relatou para Tiago e para os apóstolos tudo que Deus havia feito no mundo gentil. Ele estava alegre. Aí Tiago falou, muito bom, realmente é um bom trabalho que você fez. Só que o seguinte, dá uma olhadinha para nós aqui, ó. Dezenas de milhares. Nesse momento, ele deve ter ficado com o coração meio abalado. Falou, puxa vida, eu labutei, trabalhei, sofri tanto para chegar aí para talvez uns 3 mil, 4 mil, 5 mil no mundo gentil, e aqui numa só igreja são dezenas de milhares. Alguma coisa eu fiz de errado. Aí Paulo falou assim, olha, Tiago falou, olha, só que é o seguinte, ó, tem muita gente aí que te viu, e principalmente que veio da Ásia, falou que você é um subversivo, né, mais ou menos assim, que você é um causador de coisas. Olha, para amenizar a calma deles aí, faz o seguinte, faz o voto com eles. Paga o voto deles. Eram 4, né? 4 ou 6? 4 pessoas, parece, né? Paga o voto deles. Paga o voto deles. E aí você faz o seguinte, outras palavras, tenta satisfazer um pouco, paga o voto deles, e aí tudo vai acalmar, vai falar, não, aquele Paulo que falava, não, ele é bem, ele é tranquilo, não, realmente, não. Aí, nesse momento, Paulo, não vamos dizer que o que aconteceu? Fraquejou? Não sei. Eu pergunto, ele deveria ter feito isso ou não? Ele deveria ter se rendido aos costumes judaicos? Não, porque era algo totalmente do Velho Testamento, do judaísmo. O Senhor Jesus não havia estabelecido aquilo, mas ele se prostrou. Daí, era 7 dias, né, de voto. No 6º dia, não foi? Antes já, o 7º... vários irmãos, né, estudiosos da Bíblia falam assim, se Paulo tivesse chegado no 7º dia, era o fim de Paulo. Mas graças ao Senhor que, quando o Senhor escolheu Paulo, o Senhor não ia deixar Paulo se perder nessa, né? No 6º dia, quando estava para cumprir o voto, o 7º dia, levantou-se um rebuliço lá contra ele. Aí começaram a perseguir, queriam matá-lo, e ele foi livre de cumprir o voto. E foi preso. Graças a Deus pela prisão de Paulo. Alguns falam, puxa vida, foi preso. Irmãos, olha, não é todas as coisas negativas que acontecem, que aparentemente são negativas, são ruins. Sabe? Nós temos que louvar a Deus até mesmo pela prisão de Watchmani, sabia?
Se não fosse pela prisão de Watchmani, quem sabe essas revelações que hoje nós herdamos nem estaríamos aqui. É, não é? Ficou preso 20 anos. Teve que prender esse irmão para que muitas coisas pudessem, revelação que Deus deu para esse irmão, pudesse espalhar pelo mundo inteiro. Tantas coisas aconteceram. Então as coisas não acontecem em vão. O Senhor sempre é aquele que está no comando. O que nós temos que aprender é nos submeter ao Senhor. Muito bem, Paulo foi preso, aí foi levado para diante de Félix, não conhecemos a história, foi levado até o rei Agripa, pediu então para ser levado para Roma. Lá em Roma ele alugou uma casa enquanto esperava ser julgado, e lá em Roma escreveu essas 4 epístolas: Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão, que são praticamente o coração da Bíblia. Coração de toda. Efésios fala sobre a economia de Deus, mas mais vinculado ao quê? Mais vinculado à igreja. Colossenses fala também sobre a economia de Deus, mas traz como centro para todos nós, irmãos, que nosso único centro é a pessoa de Cristo. Colossenses exalta Cristo, unicamente. Nós aqui também exaltamos apenas Cristo, mais ninguém. Deus pode usar centenas, milhares de pessoas, são apenas ferramentas, instrumentos na mão do Senhor, mas quem é exaltado é o Senhor. Cristo tem que ser unicamente exaltado. Efésios fala sobre a igreja, fala o mistério de Cristo, que é a igreja em todos os seus aspectos, a noiva de Cristo, a eclesia na Assembleia dos Chamados, o novo homem, não é? A obra-prima de Deus, a habitação de Deus no Espírito, a guerreira, tantos aspectos maravilhosos. Ele revela isso. E tudo isso que ele revela foi daquilo que ele ganhou da revelação, lá daquela visão que ele teve. Lá nas Arábias. 40 dias, mais ou menos, nós cremos que ele teve esse tempo, onde Deus revelou-se para ele. E aí revela o que é a igreja, revela o que é Cristo, como as 2 asas do avião, né? Então Gálatas é o corpo do avião, só lembrando para os irmãos. Aí 2 asas do avião que equilibram Cristo e a igreja. Aleluia por Cristo e aleluia pela igreja. Só tendo Cristo, não teríamos o corpo. Sem o corpo não dá para praticar o que Cristo quer como cabeça. Só tendo a igreja, o corpo, sem a cabeça, ela não tem direção. Aleluia, nós temos Cristo e a igreja. Temos Cristo como nosso cabeça e a igreja que somos nós, para executar o que Cristo quer. Hoje estamos aqui na terra, irmãos, para executar o que o cabeça quer. Vem, fala para o seu vizinho: eu estou aqui para executar o que o cabeça quer. Por que é importante você falar isso para o seu vizinho e você falar para você mesmo? Para você se lembrar, nós nos lembrarmos que nós somos membros do corpo de Cristo. Como membros do corpo de Cristo, membros não têm vida própria. Os membros vivem em função do comando da cabeça. E quem é a cabeça é o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Filipenses fala da meta. Muito bem, o Senhor nos salvou, nos desarraigou deste mundo perverso, com que objetivo? Para a soberana vocação, né, que está em Cristo Jesus. Como nós lemos em Filipenses 3,12, que nós fomos conquistados para conquistar. Não que nós já tenhamos obtido a perfeição, mas nós prosseguimos para o alvo. Nós temos um alvo, irmãos. Você tem um alvo? Diga então: eu tenho um alvo. Qual que é o seu alvo? Qual que é o seu alvo? É o reino? Então fala alto: meu alvo é o reino. Nós temos um alvo. O Senhor está lá na frente chamando a gente. Levanta os olhos, rapaz, para de olhar para a terra. Para de olhar para o seu emprego. Para de olhar para os seus sofrimentos. Para de olhar para os seus problemas familiares. Levanta os olhos. Olha para mim. Eu te chamei para você olhar para frente. Não olhe as coisas à sua volta. Olha à frente. Uma das questões que o Senhor tem que curar de nós, irmãos, que eu gosto demais, é aquele caso daquela pessoa corcunda, lembra? Ela era corcunda há quantos anos? Muitos anos, só olhando para baixo. Nós às vezes somos corcundas espirituais. Eu sou bem ereto, beleza, tal, mas espiritualmente sou corcunda. Por quê? Só olho para as coisas terrenais, preocupado ali com as coisas. À minha volta, probleminha aqui, probleminha ali. Nós aprendemos, irmãos,
Em Filipenses mesmo fala. Vamos abrir lá em Filipenses 4. O que significa olhar para o alvo? O que significa levantar os olhos e olhar para o alvo? Filipenses 4. Versículo 6 e 7. Vamos ler juntos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Essa é uma palavra de Filipenses. Levantar os olhos significa, Senhor, tudo que acontece comigo, eu entrego em oração. Eu faço tudo conhecido diante do meu Deus, em súplica, em intercessão, em oração, em petição, com ações de graças. Certo? Isso é levantar os olhos. Isso é olhar para o alvo todos os dias. Estou preocupado? Estou, entrega para o Senhor. Estou com problema? Estou, entrega para o Senhor. Poxa, não sei, ora. Não sei o que, faz petição. Mas tudo com o quê? Com ações de graças. O que é ações de graças? Significa agradecimento. Mas eu nem recebi resposta. Aí que vem a fé. Eu não tenho resposta? Então vai praticar a fé. Vai crer no Senhor. Ou você e eu não temos um Senhor em quem podemos crer? Temos ou não? Temos. Ele sabe ou não o que é melhor para nós? Sabe. Ele sabe o que é melhor para nós. Nem sempre o que é melhor para nós é o que nós achamos melhor para nós. Mas com certeza, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para o seu reino. Às vezes nós queremos tanto uma coisa, falando, não vou te dar porque isso aí vai acabar com você. Eu vou te dar uma coisa assim, que você talvez não goste tanto. Mas isso aí vai fazer você reinar comigo. O que é mais importante? O que você e eu queremos ou aquilo que Deus quer que nos vai fazer reinar com Ele? Hein? O que você quer, irmã? Pronto. Essa é uma decisão que nós temos que exercitar a fé. Levantar os olhos. Amém? Filipenses, a meta. Aleluia, tem uma soberana vocação. Eu fui chamado soberanamente. Né? Filipenses 3, versículo 13, né? Que fala aqui. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Esqueça do que aconteceu ontem. Esqueça o que aconteceu até hoje à tarde. Vamos prosseguir daquilo que está para frente de nós. Obrigado, Senhor, por até hoje. Obrigado por me trazer até aqui. A partir daqui, Senhor, eu olho para o alvo. Se nós olharmos para o alvo, não vamos errar. Certo ou não? Se nós ficarmos distraídos, aí vamos errar. Mas se ficarmos fitados no alvo, não vamos errar. Não vamos perder tempo. Tem tudo a ver, irmãos, com a visão do porquê nós fomos chamados. Porque o Senhor Jesus morreu por nós. Porque Ele se entregou na cruz por nós. É o plano de Deus. Correto? Nós somos lembrados disso aqui. Temos um alvo. Nós temos um chamamento para um alvo. Agora, para alcançar esse alvo coletivo agora, não apenas individual, coletivo, eu preciso do que o Érico já falou bastante, do amor. Aleluia, irmãos. Eu vou dizer para vocês, louvado seja o Senhor pela etapa da vida da igreja que estamos vivendo nesses últimos dias. Olha, realmente estamos vivenciando o verdadeiro amor. Eu olho para trás na minha vida espiritual, na assim chamada vida da igreja que eu vivi. Eu vivi muita doutrina, vivi muita teoria, vivi muitas altas verdades, muito conhecimento maravilhoso. Mas vou dizer o seguinte, vivi muito amor limitado. Amor só entre grupo de pessoas, o amor somente limitado para certo grupo de pessoas. Hoje, graças ao Senhor, o Senhor está alargando nossos corações. Hoje podemos sentar com qualquer pessoa que proclama o nome do Senhor. Qualquer irmão ou irmã, não importa onde se congregue, e podemos ter comunhão com liberdade. Podemos comunhão, podemos orar juntos. Não importa a sua condição. Verdadeiramente estamos aprendendo a viver a generalidade com todo mundo. Porque nossa meta é a mesma. Nossa meta é levar todo mundo para o reino.
Podemos sentar até com um padre, correto? Que teme a Deus. Podemos conversar com ele sobre as coisas de Deus. Ele pode ficar... podemos orar até junto. Isso já aconteceu várias vezes. Antigamente não podia nem fazer isso. Hoje pode-se. Por quê? O coração está se alargando. O caminho do amor está sendo pavimentado. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana. O amor... Olha, vai ler todas as epístolas de Paulo. Se você tiver chave bíblica, procura amor nas 14 epístolas de Paulo. Você vai ver várias vezes que ele menciona o amor. Mas esse amor não é um amor, irmãos, que vem no nosso esforço. Esse amor tem como fonte o próprio Deus. Por isso que, só um parênteses, quando João viu a igreja em Éfeso, lá em Apocalipse 2, que eles haviam perdido o primeiro amor, não é verdade que perderam o amor em si, porque eles amavam a palavra, amavam as coisas do Senhor, mas eles haviam perdido a verdadeira essência, porque não estavam mais tendo comunhão com Deus como devia. Perderam a comunhão com o Senhor. Quando a gente perde a comunhão com o Senhor, nós perdemos o verdadeiro amor. O amor existe em nós ainda, vai existir aquele amor natural, o amor humano ainda limitado, até mesmo o amor filéu, o amor entre os irmãos, ele existe, mas é um amor limitado. Esse amor aqui que está se falando é o amor ágape. É um amor incondicional. É um amor que não mede esforços. É esse amor que Deus quer em cada um de nós. Por isso Filemão, puxa, vai ler Filemão. Quem já leu Filemão alguma vez? Já leu? Leram? Leiam de novo, por favor. Leiam de novo. Leiam assim com bastante... Puxa, que coração de Paulo. Que coração de Paulo. Recebe a Filemão como a mim mesmo. Tá? Se você de fato é meu companheiro, falou para Filemão, se você recebe Onésimo como a mim mesmo. Mostrando que uma pessoa inútil para alguém tornou-se útil. Isso para nós é um grande encorajamento. Ninguém é inútil. Amém? Nenhum irmão é inútil. Tudo uma questão de, em paciência e em labor, saber trabalhar nas pessoas. É duro. A gente quer as coisas assim, transformadas. Nós queremos irmão no SEAP, que já entra no SEAP prontinho para servir ao Senhor. Aí entra no SEAP um monte de gente, irmãos com problemas, com dificuldades. Aí os irmãos lá têm que... Não dá mais, não aguento mais. O SEAP é para isso. Vai aperfeiçoar o irmão. Não é? Jesus exerceu o próprio amor com os 12, não foi? Ou os 12 vieram perfeitinhos? Já prontinho para a batalha? Não. O Senhor precisou aperfeiçoar cada um deles. Até mesmo depois da ressurreição. Como o Espírito continuou os aperfeiçoando. Irmãos, que o Senhor possa ganhar todos nós o amor. Especialmente nessa etapa da vida da igreja, irmãos. Tudo que nós estamos fazendo, grupo de apacentamento, grupo de oração, vigília, cuidado com os enfermos, cuidado com os casais, cuidado com as crianças. Tudo isso tem que ser como base o amor. Não é obrigação. Ninguém é obrigado a fazer nada na igreja. Se você não é motivado pelo amor, então é melhor que você não faça. Agora, se você falar, Senhor, mas eu não posso ficar parado. Senhor, me motiva pelo amor. Eu quero ser motivado, eu quero ser levado a avançar por causa do teu amor. Tu me amaste, Senhor. Eu quero, Senhor, que por mim também esse amor se manifeste. Os irmãos concordam? Nós temos muito que exercitar o amor. Senhor Jesus. E por final... Depois, já no final da sua vida, ele escreve 1º e 2º Timóteo, Tito e Hebreus. 1º e 2º Timóteo e Tito são epístolas escritas a Timóteo. Na verdade, podemos considerar Efésios, 3º Efésios, porque 1º e 2º Timóteo foi para os Efésios, via Timóteo. Timóteo estava lá. A igreja entrou em degradação. Exatamente por muito conhecimento, aí que Paulo percebe como é perigoso muito conhecimento, muita doutrina, fez com que os efésios se embaralhassem e se enveredassem por fábulas, genealogia sem fim, fábula de velhas caducas e não sei mais o que e tal, e esqueceram do chamamento deles. Esqueceram que foram chamados para promover a fé. Tito, mesma coisa. Tito também foi mandado para Creta, para exatamente advertir a igreja que eles foram chamados para promover a fé.
Então foi 2 apóstolos em companhia de Paulo para tentar resgatar a igreja da condição da degradação. Isso também pode ocorrer conosco, especialmente, irmãos, nesses últimos tempos. Os últimos tempos são tempos difíceis. Paulo mesmo falou para Timóteo aqui, os últimos dias serão dias difíceis. Nós estamos hoje vivendo dias difíceis. Dias difíceis em qualquer lugar, especialmente com respeito à nossa fé. Jesus disse assim, haverá porventura fé quando vier o Filho do Homem? Né? Haverá porventura fé na terra quando vier o Filho do Homem? Jesus profetizou isso. Não foi um apóstolo ou algum. Jesus falou isso. Porque ele sabia que nesses últimos tempos a tendência é o quê? Tentar tirar a fé das pessoas. As coisas todas que estão à nossa volta promovem para que a nossa fé seja diminuída. Nós passamos a exercitar mais outras coisas que a própria fé. Por isso, irmãos, que o Senhor guarde todos nós. O Senhor nos livre da condição de cairmos e entrarmos em degradação, como ocorreu com a igreja. Aí no final, cremos que a última epístola escrita por Paulo foi Hebreus. Novamente, ele traz, então, ele finaliza com uma grande visão do porquê nós fomos chamados para reinar com o Senhor no mundo que há de vir. E aí ele nos dá um caminho. O caminho para nós reinarmos, o caminho para nós nos mantermos é com intrepidez entrarmos no Santo dos Santos. Com intrepidez permanecermos onde? No Espírito. Jesus é o Senhor. Não somente isso, mas também nós entrando lá no Espírito, vivendo no Espírito, servindo no Espírito. Somos renovados na visão, somos renovados na nossa comissão. Aí nós podemos, Hebreus capítulo 12, por favor. Hebreus 13. Versículo 12. Vamos ler juntos. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Amém? Entenderam esse versículo? O que significa sair fora da porta? Significa o seguinte, por um lado, nós temos que entrar. Todos os dias temos que entrar. Entrar onde? Entrar no Espírito. Por quê? Eu vou entrar no Espírito porque eu fui chamado para ser desarraigado deste mundo. Eu agora pertenço ao reino de Deus. O Senhor quer me fazer reinar no mundo que há de vir. Hebreus 2, não é? Ele vai entregar para nós, maduros, reinar no mundo que há de vir. Mas para isso, eu preciso entrar todos os dias, Hebreus 10, entrar no Santo dos Santos. Entrar na presença do Senhor. Quando eu entro na presença do Senhor, eu sou fortalecido, sou encorajado, sou comissionado para sair fora do arraial, levando o seu vitupério. O que significa sair fora do arraial? Pregar o Evangelho. Levar essa palavra a outras pessoas. Levar o Evangelho da graça, levar o Evangelho do reino, correto? E estamos cada vez mais firmando a nossa esperança, não em nenhuma cidade permanente nessa terra, ou coisa física, ou coisa dessa terra, mas buscamos aquela que há de vir. Né? Jesus é o Senhor. Então, percebam, irmãos, que essas 14 epístolas de Paulo, elas são totalmente aplicáveis a nós. Não é para ficar na doutrina, é para ser praticada. É para ser aplicada no nosso dia a dia. Lembrando que nós fomos chamados, fomos redimidos, com um objetivo, cujo caminho nosso é o amor, para nós alcançarmos a meta pelo qual o Senhor nos criou, que é reinarmos com Ele no mundo que há de vir. Poxa, que maravilha esse quadro do apóstolo Paulo, né? 14 epístolas, assim, tão bem vistas e apresentadas com respeito ao propósito de Deus para a igreja, para cada um de nós. Que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós, possamos praticar essa palavra. Mesmo que está um pouco tarde, vamos ainda em pequenos grupos revisar uns 5 minutinhos, tá bom?